maravilhoso, e é bom, o melhor de tudo, adorar ao nosso Deus. Então, nós vamos continuar com o quarto bimestre agora com o tema fidelidade. É o tema que nós estamos trabalhando esse bimestre. E em Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E porque ele é fiel e maravilhoso, né? Ele nasceu para nos salvar, com a missão de nos salvar. Nós vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir a Ana Paula que abra este culto, orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esses momentos que vamos passar aqui de bênção, com certeza, para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia que nos dás. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tu derramas, Senhor, sobre nossas vidas a cada dia. Ó Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja que está reunida hoje em culto. Que tu, Senhor, abençoes cada lar, cada família, Senhor, aqui representada. Te agradecemos, ó Pai, por tua fidelidade e pelo teu amor para conosco. Queremos te pedir, ó Pai, que tu sejas com o culto desta noite, que tu nos abençoes. Abençoa, Senhor, o pastor Sérgio, que estará trazendo uma mensagem desta noite, Senhor, que fale, Senhor, aos nossos corações. E cada um, Senhor, que estará aqui, pela participação da Nicole, pela irmã Venância, que está dirigindo o culto. Ó Pai, abençoe, Senhor, a todos. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tempo de anunciar as boas novas. E nós vamos ter um louvor que fala: é teu povo. Nós somos o povo do Senhor. Ele nasceu para nos salvar. E nós estamos lembrando isso, né? O nascimento do Senhor. Mês de dezembro, a gente lembra que o Senhor nasceu. E ele é uma data que não é a data verdadeira, mas é a data que nós lembramos. E, de fato, porque Deus é fiel, ele nasceu com a missão de nos salvar, porque nós somos o povo dele. Então, nós vamos cantar esse louvor lindo, É Teu Povo. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso,
querido. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Nós vamos ler todos juntos em João 1,14, que diz o seguinte: no nascimento de Jesus Cristo, Deus estendeu o seu favor a nós, que nada poderíamos fazer para merecê-lo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E de fato, o Senhor nasceu com a missão de morrer por nós, ele se tornou carne, ele viveu entre nós e ele cumpriu a sua missão. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aí, lembrando a palavra de Deus, nos lembrando o milagre que foi o nascimento do Senhor Jesus. Foi algo que foi um milagre para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. E nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque Ele nasceu e Ele quer nascer em cada coração. Então, se você está nos vendo hoje, está nos ouvindo hoje, ainda não aceitou Jesus no seu coração, Ele quer nascer no seu coração. Vamos cantar o hino 90 do Inário para o Culto Cristão. Ó vinde, fiéis.
Que música linda, né, irmãos? Realmente o Senhor merece toda a nossa adoração. Nós vamos orar, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Eu vou pedir à irmã Rosana, esposa do pastor Sérgio, que ela nos eleve a Deus em oração agora, porque Ele merece realmente toda a nossa adoração. Louvamos o teu nome, ó Pai, bendizemos a ti, nós declaramos em alto e bom som que tu és o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. E nós agradecemos, ó Pai, pela vinda de Jesus Cristo, que veio, saiu, Senhor Deus dos céus, veio até a terra para nos trazer vida e vida em abundância. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse milagre da vida, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e as nossas falhas. Continua agindo, Senhor Deus, dentro dos lares, das famílias, Senhor. Cuida de cada um que está participando, de cada um que está necessitando, Senhor Deus, de um milagre. Que vá, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo vá de encontro a essas famílias. Que a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançar cada coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora às comunicações com o Ministério 360 Graus. Boa noite, irmãos. Nós temos algumas comunicações a fazer, mas antes a gente quer agradecer a presença, né, dos amigos que estão conosco, dos irmãos que estão aqui presentes no Zoom, aqueles que estão online lá no Facebook e aqueles que posteriormente vão assistir o nosso culto. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença, com a sua assistência e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No próximo sábado, nós teremos o aniversário da Missão Batista em Imbariê. Aqui está botando o horário, foi antecipado. Ele seria às 19, mas nós antecipamos para as 18 horas. O culto será às 18 horas. Nós sairemos da igreja às 5 horas da tarde. Então, os irmãos que quiserem, que puderem, vamos num pequeno grupo, né, para evitar aglomeração, né, tendo em vista a situação de pandemia que o nosso país vive. Vamos num pequeno grupo, mas estaremos lá junto com os irmãos de Imbariê, comemorando mais um ano de vida daquela congregação, tá? Da nossa congregação, né? Da congregação da nossa igreja. Nós temos a campanha do Quilo, que é uma campanha que está aberta o ano todo. Então, os irmãos que desejarem contribuir, né? Nosso expediente na igreja está sendo de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Os irmãos podem levar o quilo, né? Principalmente arroz, feijão, macarrão, esses gêneros, né? Que as famílias precisam muito. E também podem ser entregues no domingo, de 9 às 10h30, no horário que nós estamos lá reunidos em culto. E quem não puder levar, né? Quem quiser mandar através da sua oferta, pode fazer o depósito na conta da igreja e enviar o comprovante lá para o WhatsApp do irmão Marcionil, ou se você estiver indo presencialmente, colocar no envelope no momento do ofertório, né, no momento propício, você fazer essa dedicação lá na nossa igreja presencialmente. Então, tanto dízimos como ofertas, vocês podem fazer através das transferências, né, através de depósitos e transferências bancárias. Nós estamos presencialmente aos domingos, de 9 às 10h30, 10h40, às vezes passa um pouquinho, mas nesse horário nós estamos presencialmente e também os irmãos estão acompanhando pelo Zoom, né? Aquele link da Escola Bíblica Dominical, os irmãos podem acompanhar a Escola Bíblica Dominical e logo depois o culto. Então, nós temos essas duas opções, né? Nós temos esse trabalho, né? Esse link o híbrido, né? Como a gente fala, uma parte presencial, uma parte online. Os irmãos podem participar ali no domingo pela manhã, né? Ver o nosso templo, rever o nosso templo, né? Que a gente fica em casa e fica com saudade de ver aquele bonito templo que nós temos. Então, os irmãos fiquem à vontade para participar no domingo, a partir das 9, usando o link, né? Que o Ministério de Comunicação manda para o WhatsApp toda semana. As mensageiras e embaixadores também estão às segundas, às 19 horas, né? E sempre a irmã Miriam, o irmão Félix, eles estão agendando com os nossos meninos, né, e as nossas meninas, o horário, que às vezes é quinta, às vezes é segunda, né, então sempre depende da divulgação da organização da irmã Miriam e do irmão Félix.
Os irmãos estão vendo, né, esse fundo do Feliz Natal, para cá, Feliz Natal, que aparece. E hoje foi enviado, né, no WhatsApp, pelo Ministério de Comunicação, as orientações de como você pode colocar esse belo fundo aí na sua telinha, né? Semana que vem, no domingo, nós teremos o nosso culto de Natal, o culto cantado de Natal. Então, assim, seria bom, né, que a gente testasse aí na manhã e na sexta, para a gente poder aprender como é que utiliza. E no domingo, né, no nosso culto natalino, todos estivessem com a sua telinha aí com o Feliz Natal, né? Tem diversas cores, tem azul, tem verde, tem vermelho, né? Para a gente fazer uma tela, um fundo de tela aí bem colorido, né? Todo mundo participando. E finalizando, né? Parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Foi dia 13, a irmã Suzana em Barier. A irmã Marta, aniversário de casamento, dia 12. Amanhã, aniversário de Cristiane e Robinho, de casamento. Da Claudinha e do Vitor, também amanhã. E da irmã Leda e do irmão Joel, no dia 18. E hoje, né, nós temos a irmã Bia, a irmã Beatriz, que é a líder do Ministério da Comunicação. Eu sou muito suspeita de falar, né, porque é minha sobrinha. E pedir a Deus, né, que abençoe a vida dela, que tem se dedicado a esse ministério, dando saúde, né? E cada dia que ela seja mais abençoada e abençoe, né, a vida da igreja, como o Ministério de Comunicação fez tem feito, né, ao longo desse ano, desde que a gente entrou aí com esse desafio dos cultos online, eles têm se dedicado muito ao trabalho. Então, a irmã Bia, que está à frente, né, desse ministério, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Irmã Venância? Nós vamos ter agora uma participação especial da irmã Nicole, que estará adorando ao Senhor através de um louvor. E nós vamos acompanhá-la assim, com muita atenção, porque é uma voz maravilhosa, harmoniosa, e com certeza estará louvando ao Senhor com seu coração. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És meu Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas
Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, que música linda e que voz linda. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, Nicole. Nós vamos agora partir para o momento de intercessão. E nesse momento de intercessão, irmãos, nós sabemos que somos gratos, todos nós, ao Senhor, por estarmos aqui com saúde, no momento de tanta dificuldade com essa pandemia. Estamos gratos ao Senhor pelo ar que nós respiramos, pela vida. E também sabemos que existem pedidos de oração. Nós que estamos no grupo de oração ao longo da semana, temos ouvido vários pedidos. E nós sabemos, aqui não daria tempo para falarmos todos, mas Deus sabe o pedido que vai no teu coração. Deus sabe o que está te preocupando, o que está te deixando triste por algum motivo, uma preocupação com alguém enfermo, alguém da família, um problema de desemprego, um problema relacional, enfim, Deus sabe. E nós vamos agora orar. Nós vamos orar por esses pedidos, tanto pelos agradecimentos que nós temos ao Senhor pela nossa vida, mas também os pedidos que temos nos nossos corações. Eu vou pedir à irmã Wayne que nos eleve a Deus agora, nesse momento de intercessão, e logo após, o pastor Sérgio estará fazendo a reflexão, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor para os nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por estarmos realizando, Senhor Deus, mais um culto de adoração ao Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem, ó Pai, os ouvidos abertos à oração que se faz, Senhor Deus, o povo que se reúne para Te adorar. Queremos colocar diante do Senhor todos os pedidos que têm sido feitos, Senhor Deus, na Tua casa, nas nossas reuniões. Te pedimos que o Senhor receba todos. E nós, Senhor, te pedimos pelo processo, Senhor Deus, que estamos vivendo na nossa igreja, processo de sucessão pastoral. Te pedimos por todos aqueles pedidos que têm sido colocados, Senhor Deus, diariamente, como
a atenção, Senhor Deus, aos profissionais de saúde, aos nossos governantes, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor haja nos corações, que o Senhor intervenha naquelas situações que aos nossos olhos são tão difíceis, Senhor. Te pedimos que o Senhor receba a oração dos teus filhos que estão agora curvados diante de Ti. Te pedimos que perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas e acrescente-nos a cada dia mais fé em Ti. Nós oramos ao Senhor no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, graças e paz do Senhor Jesus. Boa noite, momento de... Seja bem-vindo. Amém, pastor Milton, bom te ver. Estava vendo sua velance? Agora meus olhos contemplam sua face. Muito bom, muito bom. Tem sido um refrigério esse tempo aqui com os irmãos, né? Como eu havia já falado com os irmãos, eu deixei o ministério da nossa igreja no dia 8 de novembro, então eu estou meio que desigrejado. Então, esse tempo aqui com vocês de culto, né? Eu não sei se os irmãos estão ouvindo bem, eu botei o microfone aqui, eu não sei se está saindo. Está saindo bem a voz? Legal, bom. Então, esse tempo aqui com vocês tem sido muito bom, tem sido tempo de refrigério, tempo de louvor, de adoração, e de compartilharmos a palavra de Deus. Então, queria compartilhar hoje um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 3. E nós vamos ler o texto do verso 1 até o verso de número 20. É um texto longo, eu costumo geralmente ler um texto mais curto, mas hoje eu decidi pegar o texto todo, que é uma história, né? E é interessante que a gente acompanhe aqui a leitura do texto. Então, 2 Reis, capítulo 3, verso 1 ao verso 20. Geralmente eu não uso o share screen, apesar de ficar bacana assim, a movimentação do texto, mas geralmente eu não uso, primeiro para não ficar me enrolando ali, porque aquele negócio de troca de tela e tal, e, né, apesar de eu ser novo, mas eu quase não uso aqui o Zoom, então eu não uso muito o texto, então, o share screen. Então você pode abrir a sua Bíblia. Diz assim o texto, então, da Bíblia, da Palavra de Deus. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis,
para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluias. Baseado nesse texto que acabamos de ler, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: em 2021, jorrará água no deserto. Em 2021, jorrará água no deserto. Esse é o tema de nossa mensagem e nós vamos entendê-lo a partir da reflexão desse texto. Nós estamos no final do ano de 2020, está quase acabando, estamos quase dando bye-bye, tchau, tchau. Para alguns, talvez estejam dizendo já vai tarde, e para outros, talvez seja com pena porque foi um bom ano. Para muitos foi um bom ano, para outros foi um péssimo ano. Pessoalmente, para mim, foi um bom ano, eu não tenho do que reclamar, apesar da pandemia, apesar, né, de todo o enfrentamento que nós tivemos e que nosso país enfrenta, problemas econômicos, problemas de ordem financeira, mas, no geral, para mim, pessoalmente, não foi um ano ruim, então não posso reclamar. Mas, fato é que o ano já está se acabando. Próxima semana agora já é o Natal, e, né, os festejos do Natal, o mês todo a gente está comemorando o Natal, a gente está com os enfeitezinhos, né, de Natal, todo mundo com seus enfeitezinhos, comemorando então já o Natal. Mas eu não quero falar sobre o Natal, apesar de que é na próxima semana, mas eu já estou vislumbrando a passagem de ano, né? Estamos planejando passar de ano com os nossos amigos, irmãos lá na Bahia. Então, 31/12, se nada mudar, se a cidade não fechar até lá, pretendemos estar lá na cidade de Belmonte, celebrando lá a passagem de Ano Novo, e eu já estou com o pensamento ligado em 2021. Apesar de todas as coisas que aconteceram no ano de 2020, há agora uma expectativa boa para o ano de 2021. A vacina está às portas, alguns países já começaram a vacinar, e a gente tem uma expectativa de que a vacina chegue logo aqui no Brasil e a gente saia desse imbróglio que a gente entrou nesse ano e começa a viver nossa vida normalmente. Esse texto aqui que diz, esse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, fala a respeito aqui
de 3 reis, né? Embora Jorão seja o personagem principal, mas traz também a figura de Joabe e traz também a figura do rei de Edom. Jorão ele estava enfrentando uma crise ali no seu reinado, né? Os moabitas se rebelaram, se revoltaram, e agora Jorão estava numa perspectiva de novamente colocar as coisas nos eixos, colocar as coisas no seu devido lugar. Então ele bola lá uma estratégia de sair para ir ao encontro dos moabitas, para reaver ali, obviamente, os seus impostos que ele estaria perdendo caso os moabitas se rebelassem e declarassem a sua independência. Ele vai correr atrás, então, agora daquela perda, e ele mais ou menos bola uma estratégia de fazer uma aliança com Josafá e com o rei de Edom. Jorão era um idólatra, né? Completamente idólatra. Seus pais eram idólatras e ele seguiu a mesma carreira. Era filho de Acabe, e Acabe era um rei completamente idólatra, e agora ele segue ali os passos ali do seu pai. De fato que o reino de Israel, ele sempre viveu numa dualidade muito grande. Eles sempre foram idólatras, mas não afastava de si a presença de Javé. E volta e meia eles lembravam de Deus, do Deus de Israel, e iam atrás. E no meio aqui de tudo que estava acontecendo, percebe-se que ele esqueceu-se completamente de Deus. E ele bola ali uma estratégia, faz uma aliança com Josafá, faz uma aliança com o rei de Edom, e o verso 9 fala a respeito do que aconteceu com a estratégia deles. Diz assim o verso 9, você está com a Bíblia aberta aí, pode acompanhar, diz: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguia. A estratégia deles foi muito mal formulada. Eles não observaram bem a questão do alimento, da comida, da água, e no meio do caminho, 7 dias apenas de marcha, já não havia água para o exército que o seguia. A água, obviamente, é o elemento principal da vida, e se não tivesse água, eles iam realmente morrer no meio do deserto. E ali, então, eles param para rever a sua estratégia, uma vez que ela fora muito mal formulada. E uma das coisas que eles fizeram foi perceber que eles haviam deixado a Deus em segundo plano. Deus havia ficado na estratégia deles em segundo lugar. E esse é um péssimo erro para quem é servo do Senhor, porque nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa agenda. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa estratégia. Antes de formularmos qualquer coisa, antes de partirmos para um plano de ação, nós precisamos colocar a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos planos, as nossas estratégias nas mãos do Senhor. Fora isso, nós iremos talvez fracassar. Haverá uma grande probabilidade de fracasso, que era o que estava acontecendo ali com eles. E então eles lembraram de Deus e perguntaram: será que a gente pode agora então consultar a Deus? Será que agora a gente pode então falar com Deus? E o verso de número 11 diz: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então, estavam lembrando de que deveriam ter consultado a Deus. Mas, diz lá o ditado, antes tarde, alguém vai falar do que nunca, né? Mas eu costumo dizer, antes tarde do que mais tarde. Então, não era tão tarde assim, eles procuraram agora, e ainda em tempo, embora tivesse passado o tempo primeiro, mas ainda em tempo, eles procuraram o Senhor. Por isso, quando eu vejo as pessoas procurando a Deus, não importa o tempo que elas comecem a buscar a Deus. Tem pessoas que são nascidas como eu, nascidas e criadas no Evangelho. Aleluia, glória a Deus por isso.
Tem outras pessoas que vão na juventude, na adolescência, buscar a Deus. Outros só vão quando já estão maduros ou já estão nas últimas. Tem pessoas que aceitam Cristo Jesus no leito ali de morte, no último suspiro. Não importa como se começa, mas nesse caso vai importar muito como se termina. Então eles começaram mal, mas no meio do caminho eles mudaram aqui e a estratégia, e agora sim eles acrescentam a Deus no seu plano. Se tem alguém entre nós que está nos ouvindo que ainda não é crente em Cristo Jesus, não importa a sua idade, não importa quanto tempo já se passou, importa que em algum ponto da sua vida você acrescente a Deus na sua vida, nos seus projetos, em toda a sua história, que aqui basicamente é o que eles estavam fazendo, mas consultando, através de uma consulta a Deus, lembrando a Deus, lembrando de trazer Deus. Né? Muitos crentes na sua caminhada esquecem Deus. Né? No começo, ali na sua trajetória, tem aquela intimidade com Deus e com o tempo aquela coisa esfria e Deus começa a ser uma coisa secundária na nossa vida. Deus precisa ter a primazia, ser a coisa primeira na nossa vida. E agora aqui eles estão colocando Deus no lugar certo. Estão trazendo Deus para o centro da sua história. Então, eles consultam ali a Eliseu, eles chamam Eliseu. Verso 11 ainda, continuando o verso, diz, respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, Jorão chama a Eliseu, então, para conversar e agora sim pedir os conselhos, né, do pastorzão. Ele lembrou que tinha pastor e agora vai consultar ali o seu pastor, se a gente pode assim colocar a figura do profeta Eliseu. E Eliseu poderia ali, como se tratava de um rei, né, de uma autoridade máxima, Eliseu, então, poderia ali tecer vários elogios, né? Poderia colocar ali o rei Jorão acima de tudo e tal, mas o verso 14 diz que o profeta ele era meio abusado, ele não fez nada disso. Ele disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria, ou seja, eu nem te receberia, se não fosse pela consideração que eu tenho pelo rei Josafá. Então, ali agora, ele pede para que venha um instrumentista, o instrumentista começa a tocar, começa a entoar ali talvez uma canção de adoração a Deus. E o que me reflete, que me leva a refletir, é de que no meio da crise, quando nós estamos assim buscando a resposta do Senhor, não devemos esquecer da adoração ao nosso Deus. Não devemos esquecer de adorar ao Senhor, porque a adoração, além dos efeitos espirituais, eu creio que ela tem um efeito também terapêutico. A adoração, ela traz assim uma calma, traz assim uma paz, traz um renovo ao nosso coração. Então, Deus, na sua infinita bondade, eu acho que Ele programou para que fosse dessa maneira, não apenas espiritualizando a parte da adoração, mas também trazendo para o campo natural, para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, o nosso bem-estar. Então, a adoração em todo tempo ela é muito bem-vinda, não apenas no momento de culto que nós temos nas quatro paredes do santuário, ou nesse momento agora através das lives, mas em todo momento da nossa vida. Você está dirigindo, eu vi que a Wayne, a Venância comentou que ela está vindo da Armoeda, e eu não sei se ela já chegou, se ela está a caminho, mas ela está ligada lá em adoração, não importa se ela está no carro lá, se ela está dirigindo, só cuidado, Wayne, se estiver dirigindo, para no momento de uma oração mais fervorosa, você não fechar os olhos aí e de repente perder a direção. É todo o tempo, todo momento, é tempo de adorar ao Senhor. Como é? Está engarrafado? Foi isso? Então, todo tempo é tempo
de nós adorarmos ao Senhor, porque a adoração, eu creio, muda a atmosfera espiritual do local onde nós estamos. Está atribulado em casa? Adora o Senhor. Você vai ver que aquela atmosfera espiritual, aquela coisa, às vezes, pesada, né? Às vezes tem aquela coisa assim, pesada, parece que está carregado, né, o ambiente. A gente atrai a presença de Deus com a nossa adoração. Então, ali começou, então, o instrumentista, ele toca, então, a melodia, uma melodia ali, creio, de adoração a Deus, e nesse momento, então, Eliseu recebe a instrução da parte do Senhor, que, aliás, foi uma instrução bastante estranha para aquele tempo, para aquele momento, porque eu creio que os 3 reis ali, né, que estavam meio que perdidos no meio do deserto, eles esperavam talvez que Eliseu fizesse uma oração, né, como Elias fez e choveu, e agora ele faria uma oração e choveria e pronto, resolveria o problema deles, e eles teriam água e estaria tudo certo. Mas não, Eliseu fala para que eles cavassem covas, para que eles fizessem ali valas no meio do deserto. Eles já estavam sem água, já estavam cansados, já estavam pensando até que iriam morrer de sede. E ainda teriam que trabalhar agora. Mesmo estando cansados, fatigados, eles teriam que trabalhar ainda mais um pouco, cavando ali as covas e valas em meio a um deserto. Mas para que cavar valas? Não tinha por que fazer isso. E talvez Jorão poderia ter dito o seguinte: eu não vou fazer nada disso, você ficou louco, Eliseu, porque eles já não se batiam muito, né, Jorão e Eliseu. Então ele poderia falar: eu não vou fazer nada disso, faz uma oração aí para o teu Deus, aí para ele chover. Mas não, ele não foi rebelde. Ele recebe com humildade a exortação ou a orientação que veio da parte de Jorão. E é bastante interessante isso, né? Quando nós nos submetemos às orientações da liderança, né? Tudo vai melhor, tudo vai bem. E ali ele faz isso, submete a orientação espiritual do seu líder espiritual, e a coisa, ela flui de uma maneira tremenda, mesmo eles não entendendo nada, porque às vezes o líder dá uma orientação e os liderados não entendem, e às vezes não tem como entender realmente naquele momento, porque a visão foi dada somente ao líder. Neste caso, a visão tinha sido dada só a Eliseu, e eles, sem entender nada, eles simplesmente obedeceram às orientações de Eliseu. Ele disse: vai lá e cava as valas e as covas, e assim eles fizeram. E Eliseu então anuncia: olha, a partir do momento que vocês fizerem isso, vai jorrar água suficiente para todos, inclusive para os animais. E assim eles fizeram. No verso 16, ele disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e vossos animais. E eles confiaram na palavra, então, do profeta Eliseu. Quais foram os passos que aquelas pessoas seguiram para que jorrasse, então, a água no deserto? Primeiro, eles consultaram ao Senhor. E o verso 11, que nós lemos, e eu repito, diz: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então, eles consultaram. A primeira coisa que eles fizeram foi consultar a Deus. Josafá, quando se vê pressionado pelos dilemas da vida, pelos problemas da vida, diante daquela situação difícil e complicada, ele vai consultar a Deus, e faz isso através do profeta Eliseu. Quando nós estávamos lá ainda pastoreando na Bahia, foi claro para a gente a orientação de Deus para nós voltarmos, né? Mas a gente sempre precisa assim daquele sinal, né? Aquela coisa assim para nós voltarmos para o Rio de Janeiro. E uma das coisas que marcou a nossa decisão
foi que realmente Rosana, ela não se adaptou à rotina da cidade, não à rotina da igreja, né? Mas da cidade. É uma cidade muito pequena, 20 mil habitantes. Eu e João Pedro, meu filho, estávamos super ambientados na cidade, né? Nós jogávamos bola no estádio municipal todo domingo, nosso time lá da igreja, nós tínhamos cerca de 50 rapazes que se reuniam às 6 da manhã de domingo, de 6 às 8, para nós jogarmos bola, e era uma maravilha. E eu e o João, nós íamos, né, nesse horário para jogar bola, e estava envolvido com a vida pública da cidade. Então, a gente estava super antenado, super ambientado com a cidade. Mas Rosana não estava. Então, o único lugar que ela encontrou algum refúgio, ela ia, participava, era na igreja. Então, depois de 8 anos, né, claro que enjoa essa rotina. E não estava dando muito certo essa situação, e nós, então, decidimos voltar pelo meio de nossa família, voltar para o Rio de Janeiro. Mas é interessante que a primeira coisa, antes de tomarmos alguma decisão, foi consultar a Deus. Por quê? Porque nessa decisão eu não tinha ministério para assumir no Rio de Janeiro. Eu já tinha mais de 8 anos que eu tinha deixado a minha profissão. E não tinha como voltar para a mesma profissão, porque já estaria com conhecimento totalmente defasado. Então, o que fazer? O pessoal da igreja ficou bastante preocupado. Pastor, como o senhor vai fazer? Eu falei, Deus proverá. O mesmo Deus que me trouxe para cá é o mesmo Deus que vai me sustentar lá. E assim aconteceu, porque ao chegar no Rio de Janeiro, 3 meses depois, essa empresa que hoje eu tenho, que é a Conecta América, de representação, um amigo que era o dono dela, me chamou para trabalhar com ele, e 6 meses depois ele foi embora para os Estados Unidos e deixou o negócio na minha mão, e 9 anos já se passou, e essa empresa ainda continua me sustentando até o dia de hoje. O que eu deixo para você, então, uma orientação. Consulte ao Senhor antes de você tomar uma decisão. Mas se por acaso você tomou a decisão antes de consultar ao Senhor, e a coisa começou a degringolar, começou a dar errado, pare um pouquinho e agora consulte a Deus, consulte ao Senhor, peça a direção do Senhor para os seus projetos. Consulte, permita que o Senhor venha a dirigir não somente os seus projetos, mas toda a sua vida. Segunda coisa, segundo passo que aqueles homens eles seguiram para que jorrasse água sobre a terra. Eles seguiram a orientação do Senhor. O verso 16, que nós também já lemos, eu repito, diz: Este diz, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Então, a orientação do Senhor para aquele momento era uma orientação que talvez causasse dúvidas para eles. Mas no momento que eles decidiram abrir o coração para buscar ao Senhor e receber da parte de Deus os seus conselhos, aquilo que parecia ser absurdo, uma orientação absurda, tornou-se para eles uma coisa natural. E eles foram lá e não reclamaram, e eles simplesmente cavaram ali as covas, cavaram as valas. E a coisa, ela aconteceu. A coisa fluiu. Eu lembrei, quando eu estava preparando esse texto, daquela passagem de Jesus. Jesus, quando tem um encontro com os discípulos estão pescando. E eles passam a noite inteira pescando. Não pescam nada. Jesus aparece e diz para ele, joga a rede do outro lado. Parece uma coisa absurda. Eles eram pescadores experientes, eles sabiam o que estavam fazendo. Jesus era carpinteiro, Jesus não era pescador. E eles poderiam também reclamar, dizer, ora, Jesus, nós sabemos o que estamos fazendo, pescamos a noite toda e nesse mar não tem peixe. E não tem por que a gente jogar do outro lado, mas eles não hesitam sobre a tua palavra, sobre a palavra de Jesus. Eles confiaram na orientação do mestre e eles jogaram, lançaram a rede e eles pescaram, então, muitos peixes. O rei Jorão, junto com Josafá, junto com o rei de Edom,
Eles obedeceram às orientações do Senhor, que veio através do profeta Eliseu, e isso fez toda a diferença para que o milagre ele acontecesse. Então, que nos leva a pensar que nós não podemos ser apenas ouvinte da mensagem de Deus, mas nós precisamos ser praticantes. Precisamos ouvir, e essa palavra, a palavra profética, ela precisa entrar no nosso interior para provocar, então, transformações, para provocar mudanças. Então, eles seguiram as orientações do Senhor, que veio através do seu líder espiritual, veio através do profeta Eliseu. E a terceira coisa que eles fizeram para que a coisa acontecesse, para que a água ali, então, jorrasse, foi crer no Senhor, apesar das evidências. Crer no Senhor, apesar das evidências. O verso 17, então, ele diz, porque assim diz o Senhor. Olha só o que o profeta diz. Vocês não vão ver absolutamente nada. Vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ver a chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Todas as evidências naquele momento mostravam ser contrárias à possibilidade da realização da palavra de Eliseu. Todas as evidências ali apontavam para que a coisa não acontecesse. Romanos, capítulo 4, verso 18, fala a respeito de Abraão e fala como Abraão creu. Vou chamar de desesperança, porque Abraão já era da idade de 100 anos e Sara de 90 anos, quando veio o cumprimento da promessa. Mas ele creu, e por crer pela fé, ele é conhecido como o pai da fé, ele recebe, então, ali a realização do milagre em sua vida, apesar de tudo corroborar contra. Não havia possibilidade humana para que Abraão e Sara fossem pais. Não haveria possibilidade humana para que Sara gerasse um filho. Então, veja que aqui, nessa palavra do verso 17, a palavra aí que veio de Eliseu, para mim isso é um convite para nós crermos, apesar das evidências contrárias. Não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vinho e o vosso gado e os vossos animais. Crer, apesar das evidências contrárias, porque muitas daquelas que aparentemente parecem ser a maior das nossas derrotas, Deus ele pode transformar tudo isso em grandes vitórias. E eu lembro do próprio Jesus, na cruz do Calvário, quando a morte e o inferno talvez estivessem celebrando que estava levando Jesus para ser crucificado. Talvez o inferno todo estivesse ali em grande festejo, porque, afinal de contas, eles estariam matando aquele que era o enviado dos céus, enviado de Deus. Mas aquilo que parecia ser a maior vitória do diabo e do inferno se constituiu na sua maior derrota. Então, a sua vida pode estar realmente assim, no imbróglio, numa coisa assim, talvez que você não veja muita esperança. Mas, veja, o lugar onde aparentemente não há esperança é o ambiente perfeito para a realização dos milagres. Veja todos os milagres de Jesus. Jesus não curou quem estava são, mesmo porque ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Então, Jesus não realizou milagre onde não havia necessidade. Ele realizou milagres onde havia grandes necessidades. Então, quando a situação está contrária, quando o vento está contrário, é ali o local perfeito
para a manifestação do Senhor nosso Deus. Todas as evidências, então, no meio do deserto, pareciam contrárias, mas eles creram na palavra profética, creram na palavra do profeta Eliseu, e isso fez a diferença na vida deles. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, né? Vamos falar sério aqui, né? Vamos ter, como dizem os jovens, um papo reto. Não é fácil nós crermos contra a evidência. É muito fácil nós crermos quando vai tudo bem, mas quando as coisas não vão tão bem, é muito difícil crer. Mas crer no ambiente de perfeição é muito fácil, né? Mas no momento onde as coisas elas não começam a parecer não se encaixar direito, é ali naquele momento onde a nossa fé é provada. É no deserto que é para onde nós somos levados, e somos levados pelo Espírito. Veja, o diabo não leva ninguém para o deserto, é o Espírito que conduz ao deserto. E no deserto, então, quando o Espírito nos conduz, ali é para ser provado mesmo, é para ser testado mesmo, é para ser testado a nossa fé, é para ser ali, sermos provados para ver se aquilo que nós estamos pregando, falando, cantando, e muitas das vezes nós cantamos com forte celebração, com voz de júbilo, mas é naquele momento do deserto é que nós somos provados para saber se o que nós estamos pregando, falando, cantando, orando, nós de fato cremos. Não é fácil crer em tempo de desesperança. Não é fácil crer no tempo de Covid. Não é fácil crer quando a enfermidade assola a nossa casa. Não é fácil crer quando o câncer bate na nossa porta. Não é fácil crer quando a falência bate na nossa porta, o desemprego. Não é fácil crer quando a família começa a ficar desestruturada. Não é fácil. Mas esse tempo, se você está passando por isso, esse tempo é o tempo onde Deus está permitindo que o Espírito te leve ao deserto para provar a sua fé. E a intenção de uma prova, e principalmente a prova que veio da parte de Deus, não é trazer reprovação, mas sim aprovação e que você seja aprovado em nome de Jesus, caso você esteja passando por situação assim, dessa forma. Josafá, então, creu, Jorão creu, o rei de Edom creu, e vieram as águas, e as covas ficaram cheias de água em meio a um deserto e a um sol escaldante. E diz no verso 20, que pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo deserto de Edom, e toda a terra se encheu de água. Aleluias! Aconteceu, então, ali aquilo que o profeta havia previsto. 2021, para concluir, creia, então, que na sua experiência pessoal com Deus, o Senhor fará jorrar água no deserto. Isso é uma metáfora. É uma metáfora que nos leva a crer que a boa mão do Senhor estará conosco em todos os nossos passos. Isso não é teologia da prosperidade, nem é perlipimpim, nem é abracadabra, nem é autoajuda. Isso é palavra de Deus. Fé no Senhor, fé e convicção plena de que o nosso Deus, Ele está conosco em todos os nossos passos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos momentos, mesmo nos momentos mais amargos, mais complicados, mesmo no momento de dor e solidão, Deus está conosco. Então, creia que Deus estará contigo no ano de 2021 e Ele tem poder suficiente para fazer jorrar água em meio ao seu deserto. Para isso, a coisa primeira, a coisa inicial, é buscar ao Senhor de todo o seu coração, confiar plenamente na sua palavra, buscar os seus conselhos, confiar nas suas orientações e crer
mesmo que as evidências elas se apresentem contrárias. E vivendo nesse mundo, você sabe que na maior parte da sua vida haverão muitos ventos contrários. Mas creia, Deus está contigo e Ele tem o poder suficiente para fazer jorrar água em meio ao seu deserto. Deus abençoe você plenamente e eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos e se você tem, se por acaso você está passando um momento difícil, um momento complicado, momento de desesperança, momento que talvez faça você duvidar da sua fé, não se sinta um crente ruim por causa de dúvidas. Você é humano, nós somos humanos, nós temos dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Não, mas não se permita levar pelas dúvidas. Exercite a sua fé. E se você precisa de uma palavra de estímulo para isso, eu lhe dou agora. Exercite a sua fé. Creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode reverter, mudar, transformar toda e qualquer situação. Porque o final da nossa história já está escrito pelo Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, rendemos a ti louvores e adoração ao teu santo nome. Porque cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entregamos já, ó Deus, diante de ti o ano de 2020, que está se encerrando, e entregamos também, ó Deus, o ano de 2021, que daqui a pouco está se iniciando. Daqui a 2 semanas, menos, se inicia o ano de 2021. E, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode nos dar um bom ano, um ano de colheita abundante. Nós cremos, ó Deus, que a tua boa mão poderá estar conosco. E cremos, ó Deus, que o Senhor poderá estar conosco em todos os nossos projetos, projetos pessoais, projetos empresariais, projetos educacionais, projetos de vida. Eu creio. Ó Deus, mas se em nosso meio há alguém que no meio da caminhada, ó Deus, teve dúvidas e começou a afundar como Pedro, eu sei que o Senhor nos estende a mão para nos fortalecer. Eu te peço nesse momento que a tua forte mão esteja agora sobre aquele, ó Deus, que por algum motivo teve, ó Deus, alguma dúvida ainda que pequena. Que a tua forte mão nesse momento o sustente, o fortaleça e o levante. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude compartilhar com todo este povo que esteve aqui reunido. Nós oramos assim, gratos por tudo. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Deus abençoe a todos. E eu devolvo aqui, então, acho que para a Venância. Forte abraço a todos. Nós agradecemos, pastor Sérgio, mais uma vez estar cultuando aqui conosco e agradecemos também por essa palavra abençoadora, né? Que é a palavra do Senhor, e você foi um instrumento nesta noite do Senhor. Muito obrigada. Agora nós vamos às considerações finais, eu vou pedir ao Hamilton que faça as considerações finais, depois estaremos com aquela despedida especial que só a nossa igreja sabe fazer. Então, vamos... Pastor Sérgio e Rosana, só dizer obrigado aos irmãos, agradecer a nossa liderança, agradecer a vocês que com fidelidade se mantêm adoradores, tendo a adoração como estilo de vida. Eu estou na expectativa de que esta palavra se cumpra na vida de cada um que a ouviu. Consultar a Deus, ouvir e obedecer a orientação, a palavra de Deus e crer, apesar das circunstâncias, apesar das evidências contrárias. Que linda palavra, louvado seja Deus. Rendamos graças ao Senhor por esta noite, por esta palavra e pela vida de cada um. Dê um beijo em cada um que está ao seu lado, um abraço virtual a todos vocês. Eu vou aproveitar, vou
tascar um beijo não como obrigação, mas pelo prazer de beijar essa princesa. Deus te abençoe. Grande noite para todos. Amanhã, às 18 horas, nosso culto de oração, ok? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Sérgio. Boa noite, pastor Hamilton. Boa noite, pastor Sérgio. Deus abençoe. Boa noite a todos. Eu ainda vou aprender a fazer exploração aí. Bom dia, Sérgio. Bia, parabéns, Bia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Obrigada, pastor Sérgio.